Olá, paz do Senhor. A palavra de hoje vai nos falar a respeito de oração. E se encontra em Mateus 6, estarei lendo do versículo 5 ao 13. E a palavra nos fala assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela vai nos ensinar a orar. Foi Jesus dando direção para os seus discípulos, de como fazer, porque muitos ali oravam em pé nas sinagogas, nas esquinas da rua, para poder chamar a atenção dos homens. Mas Jesus nos ensina que nós não temos que chamar a atenção dos homens, não temos que orar com eloquência, não temos que simplesmente orarmos com o nosso coração voltado para o Senhor, um coração puro, com honestidade, com sinceridade, e que devemos orar sempre, em todos os momentos. A palavra do Senhor nos convida a orar no particular, entrar no nosso quarto, quando fala aqui dos aposentos, fala do nosso quarto, fechar a porta e orar ao Senhor. Não precisa ninguém ouvir a nossa oração, podemos orar apenas em pensamento, que o Senhor, o nosso Pai, que vê o que está no oculto, Ele vai nos recompensar, Ele vai responder a nossa oração. E não devemos estar usando de vãs repetições, como existe aí orações, padrões, que as pessoas fazem ali, umas rezas que vai sempre as mesmas palavras. O Senhor pede para a gente não fazer dessa forma, para a gente simplesmente falar com o Pai, para a gente ajoelhar em pé, como deve para ser, e ali a gente orar com todo o nosso coração ao Pai, e de preferência que venhamos ter esse hábito constantemente, que nós venhamos orar ao Senhor, e que adotamos como um hábito na nossa vida. Podemos fazer uma oração de intercessão, de petição, quando nós temos a pedir, de louvar o Senhor, e que nós possamos dar preferência, prioridade a Deus, logo que acordarmos pela manhã, já fazermos uma oração ao Senhor, e não deixar que o tempo, que as ocupações, que as obrigações da vida tomem esse espaço, que seja a nossa prioridade, mas o Senhor venha a ser a nossa prioridade. Também a Bíblia nos fala sobre Marta e Maria, que Jesus chegou até a casa delas, e Marta começou ali a fazer os serviços da casa, e ela foi e estava muito atarefada, com os afazeres, e ela pede para Jesus pedir para a Maria ir ajudar. Aí ele fala: Marta, Marta,
está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Porque Maria escolheu assentar-se e ouvir o que Jesus tinha a falar. Então, que nós venhamos dar prioridade para ouvir as coisas de Deus, para ouvir o Senhor, para meditar na palavra dEle, para orar, para falar com Ele. E Jesus também nos deixou a oração modelo, que é o Pai Nosso, que Ele vem nos ensinando. Fala que é para quando nós orarmos, falar assim: Pai Nosso que estás no céu. Já começa invocando a presença do Senhor. E que seja feita a sua vontade, a vontade dEle que venha a ser feita e não a nossa. E o fato de nos dar o pão de cada dia nos fala para não ficar ansiosos com as coisas do dia de amanhã. Basta cada dia o seu dia. E também Ele vem nos falar sobre perdão, que nós devemos pedir perdão e devemos perdoar uns aos outros, para que a nossa oração possa subir ao céu, possa chegar até ao Senhor. E Ele finaliza pedindo para que Ele venha nos conduzir e nos livrar do mal, para que que todo o poder, todo o reino de Deus e a glória seja dada ao Senhor, não é a outro. A glória seja dada a Deus, é o único que é digno de toda honra e toda glória. Então, que na nossa oração nós venhamos a pedir com humildade, pedir que venha o reino de Deus sobre nossas vidas, pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados e também perdoar a quem nos tem ofendido e não se preocupar com o dia de amanhã, querer viver um dia após o outro. Temos que cuidar sim, temos que se preparar, temos que estudar, temos que estar preparados para o dia de amanhã, mas não viver ansiosos além da conta. É cada dia o seu mal. E não deixar de reconhecer a grandeza de Deus. E sempre em nossas orações devemos pedir em nome de Jesus. Não é só simplesmente chegar, falar e amém. Não, é no nome de Jesus. Sempre finalizar a oração no nome de Jesus. Que tudo que nós pedimos ao Pai, no nome do Filho, crendo, receberás. Então, essa é a forma de orarmos, que devemos ter uma entrega, um hábito de fazer isso diariamente e dando prioridade sempre às coisas de Deus, que é com quem nós devemos se preocupar com a nossa salvação, com a nossa vida eterna e não simplesmente com a vida terrena, porque isso aqui tudo passa. E quando nós partirmos daqui para outra, não vamos levar nada, a não ser a nossa salvação, a não ser nossa vida com Deus, aquilo que nós fizemos aqui, aquilo que nós, se nós servirmos ao Senhor, se nós formos fiéis a Ele, então nós vamos ter vida eterna, senão não terás. Então, essa é a oração, essa é a palavra que o Senhor me deu hoje, ensinando a orar. Vamos orar, vamos dar preferência para o Senhor e vamos deixar Deus fazer o que for melhor em nossas vidas, que seja feita sempre, sempre a vontade dEle. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Glória a Deus, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Aleluia, Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te visite nesse dia e que você venha ser cheia e cheio da presença do Senhor e que o reino de Deus possa estar sobre você e que a vontade dEle permaneça em nossas vidas. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.